Sempre me perguntam qual o indicador macroeconômico mais importante de todos. É a inflação? São as contas públicas? É a taxa de câmbio? São importantes sem dúvida alguma, esses três indicadores, a partir do momento que eles fazem parte do chamado tripé macroeconômico. Tripé macroeconômico importante para quê? Para que a gente possa avaliar a maneira como o governo está conduzindo a sua política monetária, a sua política fiscal e a política cambial. Entretanto, o cerne da atividade econômica ela está relacionada ao consumo. Consumo é indiscutivelmente a variável macroeconômica mais importante de todas. É o consumo que faz a atividade econômica funcionar. Porque as famílias, para poderem realizar suas necessidades e desejos, dependem do consumo. O próprio governo, para que ele possa executar as suas políticas, ele também é um grande demandante da economia. Da mesma maneira, os investimentos. Os investimentos demandam máquinas, equipamentos, ferramentas e não podemos deixar de considerar o setor externo. Então, o consumo é o elemento-chave da atividade econômica. Se nós observarmos um passado recente, nós podemos verificar, por exemplo, que os Estados Unidos, em 2009 e 2010, enfrentou uma recessão relativamente profunda, justamente pelo fato do americano ter deixado de consumir. Quando observamos a Europa já quase há uma década, ela não cresce, ela anda de lado. Agora, por quê? Porque o europeu parou de consumir. Mesmo problema com relação ao Japão. O Japão já há várias décadas tem apresentado um ritmo de crescimento muito lento. Por que isso acontece? Porque o japonês, ou a população japonesa, não consome. Se observarmos, por exemplo, o continente africano, historicamente ele sempre esteve à margem da economia mundial. Por quê? Porque é uma sociedade que não consome. E se nós observarmos o nosso país, nos anos recentes, nós verificamos que a performance do PIB é muito tímida, não chegando aos padrões mundiais de 4,5% de crescimento ao ano. Por quê? Porque o brasileiro também não consome. Só que as razões para essa queda no consumo, elas são diferentes. Depende do país, depende da região e muitas vezes depende da própria cultura da sociedade. O americano deixou de consumir nessa crise de 2009 e 2010 em função da crise do subprime, que de alguma maneira, afetou o sistema creditício norte-americano. O europeu deixou de consumir, por quê? Porque a população envelheceu. E à medida que a população envelhece, necessidades e desejos estão supridas, ou seja, não há mais a perspectiva de um aumento no nível de consumo da sociedade. Por outro lado, quando nós observamos o Japão não consome por uma questão cultural. O japonês, até anos recentes, era tido como a sociedade mais poupadora do mundo. E o continente africano? Por que sempre esteve à margem da economia mundial? Porque o africano não tem renda. E o caso nosso, Brasil, a não existência desse consumo, ou esse consumo extremamente fraco, ele se deve fundamentalmente ao nível de endividamento das famílias e o que acaba comprometendo a renda futura. Então vejam a importância desse elemento consumo. Essa é a variável que sempre atrai a atenção de todo e qualquer governante em qualquer parte do mundo. Tanto é que, aqui no Brasil, nesse período da pandemia, com a perspectiva ou em função do isolamento social e, consequentemente, aumento do nível de desemprego, ou o próprio esfriamento da economia informal, fez com que o governo criasse um mecanismo justamente para quê? Para manter o nível de consumo da sociedade. Tudo isso para quê? Para não comprometer a performance do produto interno bruto. O auxílio emergencial
Foi um mecanismo justamente de injetar dinheiro na economia, ou mais especificamente injetar dinheiro nas famílias para que elas pudessem manter o nível de consumo. Já observando governos recentes, a liberação da conta inativa do Fundo de Garantia, a liberação do PIS/PASEP, então todos esses mecanismos sempre para quê? Para que se pudesse manter o consumo num determinado nível e, consequentemente, de alguma maneira, alcançar um resultado positivo na performance do produto interno bruto. Prestem sempre atenção, consumo é tudo. Tudo aquilo que acontece na economia gravita em torno desta palavra, consumo.